Livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe, a dizer-lhe: assim te façam os deuses, me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas com uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Aleluia. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje o que o Espírito de Deus quer tratar conosco é sobre comida. Comida. Nós precisamos de um alimento natural, e Deus providenciou isso na natureza para fortalecer e suprir as necessidades do nosso corpo físico, natural. Mas nós precisamos de um alimento espiritual para suprir as necessidades do nosso espírito. Isso ficou bem claro quando Jesus, em Mateus 4, em Lucas 4, disse na cara do diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, ela supre a necessidade do nosso espírito e supre a necessidade do nosso corpo. A palavra que sai da boca de Deus pode fazer como fez com Moisés, 40 dias e 40 noites, aonde? Em cima de um monte. Subiu um monte para receber as tábuas da lei, ficou 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber e sem dormir. Não ficou desidratado, não morreu de sede, não morreu de fome, não ficou doente, porque a poderosa palavra de Deus supre todas as necessidades da nossa vida. Amém. É o verdadeiro alimento. Porque tu encontra hoje crentes doentes na alma, doentes no espírito, doentes no corpo. Por que tu encontra hoje esse tipo de crente entre aspas, por aí? Porque não estão recebendo o verdadeiro alimento, não estão recebendo a verdadeira comida. E o verdadeiro alimento, a verdadeira comida, ela não vem da terra, ela vem do alto. Glória a Deus. Veja bem, o anjo tocou em Elias, mandou ele levantar e comer, que em cima da cabeceira dele estava o quê? Pão e uma botija de água. 2 símbolos da palavra: pão e água. Disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E disse Jesus: aquele que beber de mim nunca mais terá sede para sempre. Disse para a mulher lá na poça. Então ele é o pão da vida, ele é a água do Espírito. Ele alimenta o nosso corpo, alimenta a nossa alma, alimenta a nossa mente, nos dá sabedoria, inteligência, ele nos reveste de unção, de poder, alimenta o nosso espírito, ele supre tudo dentro de nós. Glória a Deus. E hoje Deus te trouxe aqui e te colocou aqui aí para ouvir isso. Muita gente às vezes desiste de caminhar no Evangelho, não foi por causa das barreiras que se apresentaram à sua frente, ou as lutas, porque a Bíblia diz no livro de Tiago que Deus não nos deixa ser tentado além daquilo que possamos suportar.
Aí a pessoa cai, se desvia, desiste, não crê, não busca, não ora, não examina mais as Escrituras, porque está faminta. O espírito está definhando, o espírito está desnutrido, está abatido, está desidratado. A comida não está chegando ali. Então a pessoa vai parar. Sem forças, você não tem como se movimentar. Uma pessoa desidratada, mal nutrida, manda ela fazer uma caminhada. Ela vai desmaiar no meio do caminho e vai parar. A pressão vai baixar, a desnutrição vai derrubar ela, a falta da água vai fazer com que o corpo dela fique desidratado e ela esmoreça pelo caminho. Ela vai parar em todos os sentidos, até parar no hospital se der tempo, e possivelmente até chegar a uma morte na maioria dos casos. Então a falta da comida, a falta da bebida, ela vai implicar na tua saúde natural. A falta da palavra, a falta da água do Espírito vai fazer com que tu fique espiritualmente doente. E uma pessoa doente, um tempo quente de calor, não tem forças para ir para a igreja. Mexe em toda a sua estrutura, mexe em todo o seu âmbito, mexe na sua essência espiritual, mexe na sua essência natural, mexe com tudo. Uma pessoa desnutrida, mal alimentada, ela não tem forças para vir dentro para a casa do Senhor. O frio a detém, vai parar, não é nada não, é que hoje está muito frio, hoje está muito, eu estou cansado, eu estou abatido. A Bíblia não diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, subirão com asas como de águia. Peraí, os que confiam no Senhor não são os crentes? Como é que tem crente parando, esmorecendo pelo caminho? Porque existe crente e existe crente. Há uma diferença radical, claríssima sobre isso. Existia crentes na época de José e existia José. Existia crente na época de Daniel e existia Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Existia crente na época de Davi e existia Davi. Existia crente na época dos discípulos, mas existia Pedro, Tiago, João, Barnabé, olha só, Silas. Vai vendo? Então existia crente e crente. A palavra de Deus, o alimento do Espírito Santo, não é simplesmente para nos manter de pé. É isso que Deus te trouxe aqui para te dizer. Amém. A palavra de Deus não é só para te manter de pé, é para fazer você prosseguir e vencer. Glória a Deus. Prova na Bíblia, te prova. Um homem olhou para uma cidade, Neemias, o copeiro do rei, destruída, com as portas queimadas, os muros destruídos, cidade de Jerusalém. Mas ele era um homem alimentado pela verdadeira palavra de Deus. Ele teve forças dentro do seu espírito para ir lá e dizer: eu vou edificar essa cidade. É isso. Paulo tomou uma surra na cidade de Atenas, foi arrebentado. Só não fizeram mais nada com ele porque acharam que ele já tinha morrido. Ele se levantou, se limpou, se ajeitou, olha só, e disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Esse evangelho que me alimenta, o único evangelho que é o de Cristo. Tem um monte de gente pregando e criando um monte de evangelho por aí, mas já foi dito que os que tais fazem são anátemas, malditos. Então Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de toda a humanidade, primeiro do judeu, depois do grego. Aí ele vem dando uma lista: aqueles que creem, que guardam, que amam a santa palavra de Deus. Porque Paulo era um homem alimentado pela palavra que saía da boca de Deus. Pedro, até na hora de morrer, mostrou que o alimento de Deus estava presente na sua vida. Vai me crucificar? Está batido, né? Está caído, né? Está derrubado. Não, me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Homem bem alimentado espiritualmente, tem declarações que os outros não têm. Meu Deus, meu Pai. Olha só a diferença do que o alimento espiritual faz na vida de uma pessoa para essas crentes, entre aspas, dos dias de hoje, na sua grande maioria, não estou generalizando, mas na sua grande maioria,
ver fazer cada atrocidade, se meter em cada coisa, cada besteira, cada loucura desvairada, desnecessária. Nós temos que fazer loucuras por Jesus, não loucura pelos nossos idealismos, por aquilo que a gente imagina, queira buscar o que seja. Nós temos que ser loucos por Jesus. Os loucos por Jesus vão além. Aqueles que são loucos nas suas próprias concupiscências ficam perdidos na beira do caminho. Aleluia. Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras, tem um alimento verdadeiro de vida eterna. Nós vamos aonde? Só tu tens as palavras. Só tu, Senhor. Eles eram loucos por Jesus. Eles recebiam o verdadeiro alimento que saía da boca de Deus. Os discípulos, quando Jesus foi para o céu, e eles foram pelas cidades, vilarejos, regiões, pregando, eles estavam pregando o que Jesus deixou, que Jesus falou. Eles iam de cidade em cidade, de lugar em lugar, repetindo o que Jesus falou. Esses são os discípulos de Jesus. Quando você vê eles repetindo e fazendo o que Jesus falou, o que Jesus mandou. Pega alguém que se diz crente e fala: o que você está fazendo aí? Jesus mandou? Não, porque eu creio, porque é assim, porque... Não, sai fora. Nós somos discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus imitam a Jesus. Disse Jesus: basta o servo ser igual ao seu Senhor, é fazer as mesmas obras. Ele disse: vocês vão fazer as obras que eu faço, porque eu vou para o meu Pai, e as farão maior ainda, porque eu vou para junto do meu Pai. Sem Jesus, João capítulo 15, versículo 5, disse ele, que sem ele nada podemos fazer. Não adianta, não tem alimento em outra fonte, não tem verdade em outra fonte. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então esse alimento poderoso é que faz a diferença. E aqui, que diferença na nossa vida? Repara bem, Elias fugia da presença de uma mulher, Jezabel, uma mulher terrível, demoníaca, maligna, para agradar o rei Acabe, marido dela. Ela mandou matar, ela fazia atrocidades, ela fazia coisas terríveis. Ela mandou matar um homem para tomar a vinha dele, para dar para Acabe, para agradar ele. Mulher maligna, não diferente no dia de hoje. Quantas mulheres malignas estão do lado de homens malignos, cheios por aí, que a destruição, que a mulher sabe, edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba, diz as escrituras, está escrito. Então Elias estava fugindo dela, porque recebeu notícia do que ela fez aos seus profetas, aos outros profetas lá, que tinha matado, que tinha feito. Ele fugiu e disse para Deus: Senhor, ela matou os teus profetas, só eu fiquei. Olha só, que inocente. O que Deus disse para ele? Quem lembra? Tem 7.000. Ainda existe 7.000 que não se dobraram a Baal, 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal e nem o beijaram. Ainda tem. E ele estava fugindo. Quando você não entende o que está se passando, Deus trata contigo e te esclarece. Mas depois que Deus te esclarece, trata contigo, e ainda assim você continua naquele caminho, aí Deus vai tratar contigo de uma outra maneira. Elias não estava entendendo. Ué, por que aconteceu isso? Por que essa mulher matou eles? O que houve? Temeu pela sua própria vida e fugiu. Mas como Deus ainda queria contar com o ministério de Elias na terra, mandou um anjo descer do céu e falou: peraí, Elias está precisando de um alimento. É um alimento que ele está precisando. Porque repara, depois que desceu o pão e desceu a botija com água, depois veio palavras e revelações de Deus. Deus vai revelar, tratar e falar contigo quando a tua vida estiver bem alimentada pela palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. É a palavra de Deus que alimenta o nosso espírito. Glória a Deus. Não adianta querer buscar em outra fonte. É a palavra que sai da boca de Jesus. Ela que alimenta.
Deus vai falar, tratar e agir, ministérios, dons, dispensações, revelações, quando você começar a se encher do alimento que é a palavra de Deus. Depois que Elias foi alimentado pela comida que veio do céu, que simboliza a própria palavra de Deus, pão e água, ali Deus começou a tratar com ele, e mais lá na frente foi falando com ele, foi revelando a ele, mandou ele fazer o quê? Voltar. Aleluia. Glória a Deus. Hoje Deus quer que tu volte a fazer e a encarar aquilo que você tinha desistido, porque Ele está fazendo uma comida descer do céu e alimentar o teu espírito nesse dia, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada. Ele está fazendo uma comida do céu descer sobre você. A palavra que tu estás ouvindo não é minha, é dele. Então essa palavra está descendo até você. Ele quer que tu pegue essa palavra, se aposse dela, e lembre-se que quando o teu espírito estiver bem alimentado, o Espírito Santo vai manifestar dentro de você a obra que ele tem contigo. E que o Espírito de Deus nos alimente com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Bendito seja Jesus.